Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar nuestra clase de hoy, de ahora, ¿sí? Com um texto sobre vocabulário. Por quê, gente? Vocabulário é importantíssimo para aprender qualquer língua. E como no Enem, né, vão cair, a banca vai solicitar vários textos para você poder fazer a interpretação, né? Lembrando que os textos são em espanhol, as perguntas também e as alternativas vão estar em português, ok? Então você vai ter que relacionar. A alternativa estando em português, acho que fica até um pouco mais simples para você, tá bom? Então a gente até agora no curso nós vimos todos os conceitos básicos, a gente trabalhou com os heterossemânticos ou falsos amigos, que é muito importante para a gente não cair naquela armadilha do portunhol, né? Nossa, isso aqui, né? Essa palavra significa exatamente isso. Não, não significa. Né? Então eu tenho que estar atento para os heterossemânticos, tá? A gente viu também substantivos vários. E agora, nessa parte de vocabulário, a gente vai estudar. Em primeiro lugar, vamos pegar um texto, tá bom? Um texto em espanhol para treinarmos. Vamos lá, vem comigo, gente. Vamos ler. Fast food, em espanhol, significa comida rápida. É um estilo de alimentação rápida em estabelecimentos especializados ou em la calle. Aqui, gente, como é a primeira parte do texto, já temos a introdução, o início. O que contém a introdução? Contém a ideia central, a principal ideia desse texto. Vamos ver. Então, o que ele vai dizer aqui? Eu já sei que vai falar sobre fast food, né, que em espanhol significa comida rápida. E ele já diz, é um estilo de alimentação rápido em estabelecimentos especializados ou na rua. Calle é rua em espanhol, não esqueça disso. Veja que em espanhol tem muitas palavras realmente muito parecidas com o português por causa da origem latina, como, por exemplo, alimentación, né? Alimentación rápida. Como não é falso amigo, de cara você já sabe que é, né? E é uma palavra-chave aqui. Estabelecimentos, né? Apesar de estar com ble, né, e entos, né, que é uma característica muito forte da língua espanhola, é estabelecimento, realmente. Especializados, né? O em espanhol, gente, não tem som de Z, eu não falo especializado, eu falo especializado. Tá? Com S, ou em la calle. E aqui eu tenho o L doble, né? Que é o L dobrado. E quando eu dobro o L, eu leio calle, calle ou calle, tanto faz. Os que a gente usa mais é o calle, principalmente no espanhol ali da Espanha, tá? E o calle, que é no espanhol aqui da América Latina. Muito bem? Então, vamos. Uno de estos alimentos más famosos, estilo comida rápida en el mundo, es el perrito caliente, que es hecho de pan e salsichas. Aqui, ele já vai fazer o quê? Ele vai destrinchar um pouco mais, né? Então, ali ele falou no geralzão, né, do fast food no geral, que é uma comida muito importante, né? Na Espanha também. E aí ele vai falar sobre um dos alimentos, que é o quê? O perrito caliente. Como vocês já viram, né, eu já expliquei que perro é cachorro. Perrito caliente é o nosso cachorro quente, né, do espanhol. Perrito caliente. Então, por quê? Cachorro, em espanhol, a gente já viu que é filhote de qualquer mamífero, tá bom? Que é hecho, que é feito de pão e salsichas. Outro exemplo de comidas rápidas é a hamburguesa. É a hamburguesa, que é uma variante de bocadilhos que inclui carne. Outro exemplo de comidas rápidas é a hamburguesa.
que em burguês o quê? É uma variante de bocadilhos que inclui carne, tá? Hambúrguer, né? Uma variante o quê? Bocadilhos são lanches, né? Que faço uma boquinha, que inclui o quê? A carne, tá? Hambúrguer. Cada dia, estes estilos de comida ganham mais adicto em el mundo. Então, cada dia esses estilos de comida ganham o que mais? Adição, né? Ganham mais adeptos no mundo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aí eu coloquei para vocês, né, um glossário. Calle, rua, chamado perrito, que é o cachorrinho, cachorro, hecho, feito, preparado, adictos, que no caso aqui são os adeptos, adictos, tá? Lembrando que em espanhol, mesmo, né, as letras que aparecem mudas, sem vogais, elas são pronunciadas. Perfeito? Sí. Vamos más adelante. Leituras de diálogos em espanhol. Gente, preparei isso aqui pensando que diálogos contêm muitas informações, muito vocabulário, tá? Então é importante a gente ler os diálogos. Bem legal, você vai adquirir mais vocabulário, mais fluência na língua, ok? Então vamos comigo. Vacaciones en el Caribe. Quem não gosta de vacaciones? Vacaciones são o quê? São as férias, férias no Caribe. Aí eu tenho Julio e Javier, dois personagens. Olá, Javier, que tal? Estupendo. ¿Te has enterado que voy a correr un mes de vacaciones? Então, olá, Javier, que tal? É oi, como vai? Tá? É o cumprimento em espanhol. Cumprimento sempre virá com esses dois aqui, né? Ele dobra os pontos de exclamação, dobra os pontos também de interrogação. Isso é natural da língua espanhola. Estupendo, né? Que é realmente vou muito bem, né? Te has inteirado? Você já se inteirou que vou a correr? Quando ele fala vou a correr, não significa que ele vai correr em português, né? Significa que ele vai ficar, ele vai permanecer um mês de férias. Aí ele fala, no, que afortunado eres tu. Não, que sorte que você tem. Afortunado, sortudo. He trabajado mucho para lograrlo. He trabajado mucho. Aqui, gente, é passado, né? He trabajado é o mesmo que dizer trabalhei muito, tá? He trabajado. Trabalhei muito para o quê? Para adquirir, para ter estas férias, tá? E vejam que aqui tem o pronome lo. Pronomes oblíquos em espanhol, né, que é o nosso pegá-lo, que a gente tem pegá-lo, afirmá-lo, é o nosso lo, lá, los, os, as, todos os pronomes em espanhol, eles não vêm separados por hífen. Então, fique tranquilo, né, quando você ver ali na tua prova que os pronomes estarão juntos na palavra, que é característica da língua, então tem que saber. ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? O que você vai fazer nas suas férias? Todavía no lo sé. Creo que voy a apuntarme en unos de esos vuelos de barro coste e voy al Caribe. Tá? Então ele diz assim, não sei, né? Ele está dizendo assim, realmente não sei, né? Não é que não sei. Creio que vou fazer o quê? Que ele vai fazer o quê? Que ele vai pegar aí, algum voo, né? Um voo da costa, né? Da costa baixa e voo para o Caribe.
Al Caribe, que envidia, né? Que envidia. Ao Caribe, que inveja, né? Ele achou maravilhoso o Caribe. Então, quando ele fala que envidia, né? Veja que o som de V em espanhol é um B bem suave, tá? Então eu falo envidia. Aí o Javier, e tu, quando vas a correr alguns dias de vacaciones? Aí ele pergunta, e você, né? Quando vai pegar alguns dias de férias, tá? Vas a correr. E o quando, né? Como é de pergunta, é um pronome interrogativo. Todos os pronomes interrogativos em espanhol vão vir acompanhados de acento, tá? Então fique ligado nisso aqui, ó. Aí o Julio, creo que solo en el verano. Então ele acredita, então ele fala eu creio que só no verão. Javier, vas a tardar um pouco, 6 meses. Né? Ele está dizendo o quê? Que vai demorar um pouco. São 6 meses até o verão. Beleza? Então, vamos lá, um pouquinho mais. E aí eu coloquei tradução para vocês. No caso de depois vocês vão estudar, porque tudo isso aqui, esse conteúdo vai ter na apostila, tá? Então, eu coloquei tradução, porque na apostila apareceu alguma dúvida, você vai recorrer à tradução. Na tradução, rapidamente, oi, Javier, tudo bem? Ótimo. Ficou sabendo que vou pegar um mês de férias? Não, que sorte. Trabalhei muito para conseguir. O que você vai fazer nas férias? Ainda não sei. Acredito que vou submeter em um desses voos de baixo custo e vou para o Caribe. Caribe, que inveja. E você, quando vai pegar uns dias de férias? Aqui o que acontece, né? Os voos aí, quando ele fala da costa baixa, por exemplo, a gente vai por dedução, né? E a gente vê ali. A gente está falando de costa? Não, ele está falando do Caribe, mas não tem nada a ver com costa, porque até ele fazer um voo da Espanha para o Caribe, ele vai passar por outros lugares que não só a costa, né? Geograficamente falando, tá? Então, a gente chega à conclusão que ele está falando de voo de baixo custo. Caribe, que inveja. E você, quando vai pegar uns dias de férias? Acredito que somente no verão. Vai demorar um pouco, 6 meses. Tá bom? Ok. Aqui é o que eu peguei para vocês, né, que eu chamo de vocabulário geográfico, né? Porque são vocabulários que têm a ver com topografia, relevo. Então, são coisas geográficas e realmente podem cair em vários textos. Como, por exemplo, la montanha, que é montanha em português, né? Las olas, que são ondas. Los banhistas, banhistas mesmo. La mochila, mochila mesmo. Ó, é muito parecido. La barbacoa, ou la parrilhada, é um churrasco. Então, vejam que eu tenho 2 palavras indicando churrasco. La barbacoa, que é parecido com o barbecue, do inglês, não é? E lá, parrilhada. Aí até parece com parrilha, né? Uma coisa assim. E realmente também significa churrasco. Las gafas de natación. Gente, é óbvio, né? Eu tenho que pensar o quê? O que são gafas? Gafas são os meus óculos. Então, eu tenho las gafas del sol, por exemplo, que é óculos de sol. Las gafas de natación, óculos de natação. Tá? La duna, é a duna mesmo. La isla, né? Eu tenho ilha, que é la isla. La el salvavidas, é o salva-vidas. La arena, é areia. E aí, gente, também acaba sendo um falso cognato. Por quê? Porque se eu falo arena, eu vou pensar que é, de repente, uma arena de um circo, né? Que é o picadeiro ali. E não é. La arena é areia. El velero é um veleiro e la lancha é lancha mesmo. Então, alguns realmente são muito semelhantes com a grafia em português e outros não, como é o caso da arena. Mais um pouquinho, ó. El castillo de arena. O que é? Aquilo que a gente faz quando pequeno, que é uma delícia na praia, que é o castelo de areia. La brújula.
é bússola. E não é a bruxa, né? Porque se é brújula, pelo nome a gente pode achar que é bruxa e é bússola. E eu falo brújula, assim que eu pronuncio. La canha de pescar, vara de pescar. El velero, aí ele colocou novamente que é o veleiro. La estrella del mar, a estrela do mar. Então eu posso pronunciar la estrella del mar ou la estrella, né, del mar. Aliás, la estrella del mar. Então, la estrella del mar ou la estrella de mar. Ok? El protector solar, protetor solar. E eu pronuncio esse C. El traje de banho, é minha roupa de banho. El botequim de medicina, é uma caixa de primeiros socorros. Muito diferente, né? Porque se eu falar o botequim, o que eu vou achar aqui? Eu posso achar que é uma coisa exatamente contrário, né? Botequim lembra o quê? Lembra a boemia, lembra o bar, né? O botequim da esquina, não é? Só que ele botequim de medicina, gente, olha só, é caixa de primeiros socorros. La Sierra, né? É quando eu vou para o quê? Para a serra, La Sierra del Mar, por exemplo. El Valle, é o vale. La Catarata, catarata mesmo. E el bosque, a floresta, tá? Então, para falar floresta, eu falo el bosque, tá? El bosque. Lembrando que não é... Aí eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a pronúncia aportuguesada, de bosque, né? Em espanhol, todos os sons são fechados. Então, eu falo el bosque, tá bom? Continuando. Perguntas sobre as vacaciones. Então, como a gente pegou esse tema, né, férias, que é um tema maravilhoso, a maioria gosta muito. Então, eu tenho as perguntas sobre as vacaciones. Aqui não está errado, gente. Está certíssimo. Que em espanhol, realmente não são perguntas, e sim perguntas, tá bom? Perguntas. Em espanhol sobre as férias. E aí eu já coloquei para vocês até a parte da tradução para facilitar, né? Embora, à medida que o tempo passe, você deve estar cada vez menos atrelado à tradução das palavras. Você tem que incorporar a língua, incorporar o espanhol, tá bom? Como o estudo é para o Enem, então ainda vale uma tradução, tá bom? Vamos lá. Quando vas a correr vacaciones? Quando você vai pegar férias? Em el próximo mês, em el verano, em julho. Próximo mês, no verão, em julho. Que vas a hacer en tu vacaciones? Ou que va a hacer en sus vacaciones? Aqui, gente, tenho duas formas. Aqui, gente, tenho duas formas de eu falar sobre as férias. A primeira é mais informal. Do cotidiano. E a segunda é mais formal. Né? Formal. Uma linguagem mais culta. Ok? E aí, dependendo da minha da hora, né, que eu for falar do momento e da situação comunicativa, eu escolho. Vou falar com um amigo. Que vas a hacer en tus vacaciones? Eu falo para um amigo. Vou falar com um chefe, uma pessoa importante. Aí eu falo, que va a hacer en sus vacaciones? O que mudou aqui? Verbo e pronome. Verbo e pronome. Então, vas, uso sempre com tus. E va, uso sempre com sus. Tá? Porque seria assim, ó, o que vai fazer nas tuas férias para o informal e o que vai fazer nas suas férias para o formal. Isso, na língua espanhola, né? Que nada tiene que ver com a língua portuguesa.
Sim? Então, vamos adelante. Mais um pouco. Voy a la playa. Vou à praia, tá? Voy a la playa. Iré a los Estados Unidos. Irei aos Estados Unidos. Então, veja que aqui eu tenho vou, irei. E aí, o que acontece, gente? Sem perceber, né, apenas analisando frases, eu já estou estudando sobre verbos, tá? Forma aplicada de estudar verbo. Bem melhor do que eu ficar colocando para vocês verbo tal e colocar tabela, verbo não sei o que, colocar outra tabela, que você memoriza num dia, no outro você já esqueceu tudo. Aqui, quando você aprende por meio de frases, tá? Você tende a não esquecer, porque você lembra de uma frase que você estudou, você já captou a essência do verbo. Então, na próxima frase que aparecer ali e tiver aquele verbo, você já consegue ter consciência e saber o que aquele verbo indica, qual que é o tempo dele. Voy a quedarme em casa. Vou ficar em casa. Quedar-me é ficar, tá? Então, voy a quedarme em casa. Voy a tomar classes de natação. Vou ter aulas de natação. Lembra que classes, já comentei com vocês que classe não é classe de espaço físico, e sim aula, é um heterossemântico também. Como foram tus ou sus vacaciones? Como foram suas férias? Tenho como, meu pronome interrogativo, portanto apareceu com acento. Como foram, passado, tu ou sus vacaciones. Veja que no espanhol a gente percebe mais uma vez que o quê? Não existe dois S juntos. E também como não existe M, enfim, de palavra. Como, por exemplo, o nosso foram, né? Em português não é foram? Português é foram, com M. Em espanhol, veja como ficou. Fueron. Né? Em espanhol tem uma presença aqui de ditongo, né? O IE e mais o N no final. E sempre vai ser N no final, tá? Sempre. Então, apareceu N no final, está correto. Mais um pouquinho para a gente terminar. Mi clase de espanhol empieza las 4 menos cuarto. E aqui coloco para vocês já um vocabulário do quê? De horário, né? De vocabulário de relógio. Minha aula de espanhol começa às 4 menos quarto. Olha lá. Se eu for ver, 4 menos quarto, o que é quarto? Quarto tem a ver com 15 minutos, tá? Eu tenho relógio aqui, né? E é menos. Então, é 15 para as 4. Então, eu teria aqui, ó. E o que é um pequenininho, eu teria aqui indicando 4. 1, 2, 3, 4, né? E aqui indicando 15 minutos para chegar o quê? Nas 4 horas. Então, como é 15 menos, e falo menos em espanhol, 15 menos, então não é 4 e 15. Porque menos 15 aí já é o outro lado, tá? Então eu coloco 15 menos 4. E fiesta de cumpleaños será las 7 en punto. Então vamos lá, continuando aqui. Mi fiesta de cumpleaños será las 7 en punto. Minha festa de aniversário será às 7 em ponto. A gente não tem 7 em ponto, a gente não tem 7 o'clock, né? Também em inglês. A gente tem o ponto em espanhol, para indicar que é em ponto, né? Que é exatamente aquele horário. Anoche me acosté medianoche. Noite passada fui dormir à meia-noite. Então veja como que ele fala meia-noite em espanhol. É bem diferente, né? Porque em português ele é separado. Em espanhol é tudo junto, assim, ó, medianoche. E
anoche me acostei, né? Aqui ele está dizendo o quê? Que é a noite passada, tá? Noite passada, acostei, porque acostei significa o quê? Que ele dormiu, então já é noite passada, né? Acostei é a característica de passado, tá bom? Mais um pouquinho só. Por favor, que hora es? Por favor, que horas são? Então ele pergunta, por favor, que hora es? Tá? E hora, é sempre hora, são as 3:25. São 3:25. Veja que não tem isso aqui em português, essa forma aqui, 25, tudo separadinho. Tudo junto, é 25, juntinho, dessa forma. São as 10:15, são 10:15. Lembra que eu falei do quarto, que é 15 minutos? Aqui não tem menos, né? Se não tem menos, realmente é 10:15, porque se fosse menos, eu tenho que ir para o anterior. Aí fica 15 para tal horário, tá? Que hora es, por favor? Que hora é, por favor? Es la 1:10, é 1:10. Es la 1:30, é 1:30. A que hora abre el museu? Que hora abre o museu? El museu abre para visitaciones a las 8:10 de la mañana. O museu abre para visitas às 10 para as 8 da manhã. Beleza? Muito bem. Então, depois, gente, que fechou, eu expliquei para vocês. Depois você vai lá sozinho, lê tudo novamente, né? Com calma e vai assimilar, ok? Já já a gente volta. Hasta luego.